O renomado mágico Vitor Noé encantava multidões com truques que desafiavam a lógica e a realidade. Seus espetáculos eram lendas vivas, até que uma noite fatídica mudou tudo. Durante um número ousado, algo deu terrivelmente errado e a sua assistente, a bela e talentosa Isabelle, perdeu a vida diante de milhares de olhos horrorizados. O acidente manchou para sempre a reputação de Vitor. Embora a sua fama perdure, ele não é lembrado pelos milagres que criava no palco, mas pelo trágico momento que arruinou sua carreira e vida. Agora, assombrado pela culpa, Vitor busca redenção nas sombras do passado. Quer então entender como você pode criar personagens e locais com uma fonte de fama e eles serem lembrados para sempre devido a elas? Então sim, bora! Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje estamos com mais um episódio trazendo a construção de world building e hoje eu vou trazer para vocês uma discussão bem interessante que é a ideia de fonte de fama. O que aconteceu para aquela pessoa ou aquele local ser lembrado para sempre? É interessante porque quando a gente fala muitas vezes sobre as localidades, sobre os personagens, existem diversos fatores interessantes que devem ser lembrados. Mas uma coisa que é legal é que o fato da fama, o motivo real deles serem lembrados quando se passarem o tempo ou quando se passarem as propostas, é algo bem interessante, porque a fama é o motivo da lembrança e relembrar é viver. Por isso que vou trazer para vocês 8 dicas de como você pode trazer uma fama um tanto verdadeira, não verdadeira ou diversificada e 2 dicas que vão abordar diretamente mais as suas localidades como formas de lembranças fatídicas para a sua construção de mundo fantástico e, obviamente, deixar essa fonte de fama cada vez mais interessante, criando conflitos, ideias, problemáticas, arcos narrativos e, obviamente, histórias bem legais. O primeiro ponto que é interessante a gente considerar, principalmente quando falamos sobre personagens, é o fator fez ou não fez. Diferente qual seja o fator de fama que a gente vai escolher dentro de todos os que eu vou trazer aqui hoje, ou até mesmo mais, caso você queira especificar um pouquinho mais, o importante é a definição de se que o personagem fez ou não fez aquilo. É bem legal porque o fato dessa discussão de fez ou não fez é interessante pelas construções e pelas reações que o personagem vai ter referente a isso. Se por acaso foi algo super positivo e ele fez, você cria ações, reações e uma construção dentro de um arco de personagem que faça sentido para as construções que ele fez. Caso ele não tenha feito aquilo, existem outras complicações, seja positivas ou seja negativas. Se ele não fez algo e por acaso ele se diz que fez, espera-se que ele se repita. Ou se no caso ele não fez alguma coisa, espera-se que ele possa fazer novamente, mesmo que não tenha feito. Então é interessante porque você pode construir arcos de personagens verdadeiros ou mentirosos de acordo com a necessidade e com os pontos que você quer. Tanto que, por exemplo, quando aparece em Harry Potter a Câmara Secreta, nós temos um personagem que se tornou um professor de Hogwarts simplesmente roubando as coisas que outras pessoas fizeram. Ou seja, a fama dele com certeza é em cima de algo que ele não fez. Agora, o fator, se é pelo intelecto, se é pela habilidade ou outro fator, não importa, mas o interessante é imaginar como esses fatos de fez ou não fez, verdades ou mentiras, estão diretamente conectados. E assim a construção que você faz e a partir das premissas do desenvolvimento pode se tornar realidade ou não. Tanto que a proposta que se traz dentro de One Piece, novamente, eu sempre abordo One Piece em diversos pontos porque o Oda é um excelente contador de histórias, é o fato da teoria que se diz que o Usopp ele tem uma capacidade, no caso aquele personagem, tem a capacidade de ver tolhos no futuro. Então as mentiras que ele conta se tornam realidades dentro das ações que ele fez, como forma de, na verdade, ser pensamentos que ele poderia ser, mas na verdade são projeções futuras. Ou seja, ele é taxado como um mentiroso por coisas que ele não fez, porém, se a gente for considerar toda a narrativa desde então, do momento que ele está no local até o momento que ele está hoje, dentro da história de One Piece, sim, tudo que ele contou
realmente aconteceu. Às vezes não necessariamente com os mesmos detalhes, porém existe sim, deixou de ser mentira e se tornou uma verdade. Então é interessante porque você pode construir arcos de personagens onde a verdade se torna mentiras, mentiras se tornam verdades e fatores de fama que estão diretamente relacionados ao que você fez ou o que você não fez. E espera-se que coisas se repitam ou coisas não se repitam considerando isso. Quantas vezes personagens não foram, no caso, condenados por coisas que não fizeram e todo o arco narrativo se montou em cima disso? Então é legal porque as injustiças, tanto que no episódio passado a gente falou sobre senso de justiça, pode ser considerado aqui transpassando essas ideias. Então você pode considerar que as injustiças ocorridas no personagem, coisas que ele não fez, pode se tornar a grande motivação, o grande conflito, a grande formatação da construção da jornada do herói desse personagem, com objetivo narrativo de arco de personagem, onde a ideia é transformar ou o que ele não fez em realmente o que ele fez, ou tentar compensar aquilo que ele não fez, tornando à tona a realidade que está lá. Você pode criar diversos arcos em cima dessa discussão, e eu acho que vale super a pena quando você principalmente quer fazer coisas interessantes. Tanto que essa proposta de ele foi, no caso, ele é considerado como alguém que matou mais de 1000 pessoas. Já que essa fama ela nunca vai ser passada, nunca vai ser jogada fora, então vamos tornar isso realmente verdade. E assim nasce um vilão matando mais de 1000 pessoas, porque se ele já era famoso por ter matado essas 1000 pessoas, por que não realmente colocar todo esse sangue em suas mãos, fazendo com que o personagem realmente faça jus ao que antes era uma mentira, agora se torna uma verdade. Então a fonte de fama desse personagem, antes mentirosa, agora é verdade. Da mesma forma que o Sopo, só que de uma forma verdadeira, onde tudo era mentira e se tornou uma realidade a partir das ações e consequências que ele foi construindo. Obviamente, talvez com um quesito narrativista aqui, um quesito um pouco mais de roteiro ali, um pouco mais do Oda mexer dos pauzinhos para que o personagem seja mais ou menos isso. Porém, se essa é a proposta, com certeza vale super a pena desenvolver a fonte de fama, mas antes realmente imaginar. É verdade? É mentira? Ele fez? Ele não fez? Agora vamos falar um pouco sobre os fatores, né? No caso, como as famas surgem e como são os fatores que podem ser considerados nesse quesito. E o primeiro é a questão de intelecto. No caso, um personagem ele pode ser famoso a partir de seu intelecto. Claro que muitas vezes o intelecto ele pode gerar outros fatores, como no caso algo que ele tenha feito, algo que ele tenha construído, porém pode ser muitas vezes a partir de a sua inteligência propriamente dita, como um estrategista de uma forma geral. Todos os fatores de fama que a gente vai abordar aqui, eles podem ser conectados de diversas formas, da mesmo que, no caso, um personagem de intelectual conta a sua personalidade, ou seus ideais, ou o que ele é, ou quem ele é, ou o que ele fez. Sim, porém, o foco aqui é a gente entender quais são os pontos importantes que podem ser abordados entre um e entre outro, juntando ou não. Caso você ache interessante colocar um personagem, uma figuraça cabulosa, um personagem super interessante, com trolhos de possibilidades. Então, no caso aqui, a gente vai focar realmente no intelecto, as suas capacidades mentais, seja ele como estrategista, seja ele como, no caso, um grande cientista, ou um grande médico, ou um grande arcano, ou um grande sábio. Temos diversas propostas que você pode trazer como principal elemento a fama trazida pelo intelecto. Seja verdade, seja não é verdade. Você pode considerar um grande cientista que roubou uma ideia, fazendo com que se tornasse realidade, ou no caso, uma gigantesca ideia que surgiu a partir dessa proposta e com isso deixou a pessoa famosa. Ela pode ser um grande cientista com diversas ideias e isso se tornou famoso, meio que as suas intelectos sendo meio que cabulosíssimos, tanto que novamente pegando aí no caso de One Piece, nós temos o Dr. Vegapunk, que ele é famoso a partir de suas construções, em cima dos seus intelectos, em cima das suas engenhosidades. Então é interessante porque você pode construir um personagem que ele tem múltiplas facetas, porém, quando você coloca a ideia de intelecto em cima de um personagem, quando o grau de famoso é em cima de um intelecto, você pode causar uma certa dificuldade na hora de construir o seu personagem de uma forma mais ativa.
Que nem, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade em construir personagens muito inteligentes porque esses personagens eles fogem da capacidade de intelecto do próprio escritor, da própria escritora. Já joguei com um colega onde ele criou um personagem de RPG com a proposta de ele ser extremamente inteligente, extremamente estrategista, porém ele não era uma pessoa muito lógica, então ele tinha muita dificuldade em interpretar um personagem extremamente inteligente porque faltava o quesito roleplay intelectual de QI mesmo, fazendo com que tenha dificuldade de interpretar isso. Mas você como escritor, você como escritora, se você tem a capacidade de criar um personagem inteligente, você consegue fazer isso acontecer na sua história. Por quê? Como é a sua história, você tem o poder de fazer o que você quiser. O seu personagem inteligente tem todos os conhecimentos que você, escritora, quer que ele tenha, que você, escritor, quer que ele tenha. Então, se por acaso você quer que a pessoa tenha uma inteligência cabulosa ao ponto de sacar coisas que com pouca informação você consiga muita coisa, como um Sherlock Holmes, ou até mesmo um Batman, ou qualquer outro personagem da Agatha Christie, você pode criar todas as capacidades intelectuais que o personagem tem, estratégicas que o personagem tem, porque já que ele tem todas as habilidades, ok, tranquilo. Tanto que, por exemplo, você pega um personagem do anime chamado Yanokoji, onde ele tem uma capacidade intelectual cabulosa, estratégica, gigantesca. Por quê? Porque tem todas as informações que a pessoa que desenvolve o mangá tem, e com isso ele pode gerar conclusões e criar planos que muitas vezes pode não ser tão necessariamente engenhosos. Nossa, nunca imaginaria isso. Porém, como ele consegue fazer todos esses fatores, é interessante, da mesma forma que o L, o Light e aí diversos outros animes ou histórias que têm como principal fonte a parte intelectual do personagem. O próximo elemento que eu acho bem legal é a questão das habilidades. O personagem não precisa ser necessariamente muito inteligente, muito forte, mas sim extremamente habilidoso. Tanto que a parte habilidade refere-se a qualquer tipo de habilidade. Pode ser uma habilidade médica, pode ser uma habilidade instrumentícia, pode ser uma habilidade, no caso, arcana, pode ser uma habilidade da coisa que você quiser. Não necessariamente é um personagem extremamente carismático, não significa que o personagem também é extremamente mal, mas a ideia é você deixá-lo famoso pelas habilidades que ele tem. Claro que um personagem extremamente cabuloso, um grande figurão, que eu até já fiz um episódio falando sobre esses caras, criar mais do que uma fama em cima daquilo, porque por enquanto é apenas uma coisa abstrata, intelecto. Claro que tem coisas que ele fez, isso está diretamente ligado ao intelecto dele. Porém, aqui a questão de habilidades, você pode colocar essas pessoas famosas em diversos elementos. Tanto que você pode colocar até mesmo personagens coadjuvantes, mentores, caso esteja fazendo uma jornada do herói, que não necessariamente é um grande figurão, uma grande coisa, porém para aquilo é uma gigantesca habilidade. Você pode muito bem fazer um personagem pequeno, que na verdade ele é um chefe de cozinha, mas como ele é um chefe de cozinha cabulosíssimo, seja por qual for, mas pela habilidade de fazer comidas maravilhosas, você pode criar um personagem extremamente legal que as pessoas vão lembrar muito dele, mesmo não sendo extremamente importante para a história. Porém, como a fama em cima dele está em cima desses alimentos, você pode gerar situações gastronômicas bem interessantes, sensações, no caso, visuais, no caso, olfativas, no caso, palativas. Claro que estamos falando de comida dentro de um livro, não necessariamente é tão fácil transcrever isso. Caso você ache interessante, no caso, o Shokugeki no Soma tem fatores visuais que ajudam bastante isso, quando é apenas descritivo. É um pouco mais complicado, porque depende muito das capacidades abstrativas de quem está lendo. Porém, de uma forma geral, é interessante porque você pode colocar habilidades de oratória, habilidades pequenas como costura, entalho, ou até mesmo um grande forjador de espadas, como aparece também em diversos locais, diversos animes, principalmente isekais, onde o cara, a moça é famosa simplesmente por ter uma habilidade única de X ou Y. Tanto que você pega, por exemplo, reencarnei como um slime, o cara tem habilidades únicas diversas. E ele é extremamente famoso, obviamente, por sua personalidade, porém, mais pela sua incrível habilidade, as habilidades diversas. Geralt de Rivia também é outro incrível que é lembrado por diversas habilidades. Todos os personagens gênios em alguma coisa também são lembrados pela sua fama. Tanto que o Neji, dentro da parte clássica em Naruto, ele era taxado como gênio do ninjutsu, tanto que ele tinha todas as habilidades de batalha e tudo mais e tal, o Kakashi, o próprio Itachi, o Sarutobi Sensei. Aí temos diversos personagens chamados
gênios dentro das suas capacidades, dentro dos seus formas de atuação. Porém, você pode colocar também o grande tio do Lamen como uma grande habilidade que existe dentro do seu mundo, onde ele é o único que faz aquele Lamen gigantesco, maravilhoso para o nosso querido Narutinho. O próximo é a questão de personalidade. E o legal da personalidade é porque você pode taxar dentro de qualquer espectro que você achar interessante. Tanto extremamente carismático, tanto extremamente babaca. Existem diversos personagens que são extremamente cativantes simplesmente por ser um gigantesco filho da puta. E tem gigantescos personagens que você acha incrível por ter um coração maravilhoso. Tanto que um dos personagens que eu mais adoro em League of Legends é o Brawl, porque é um cara gigantesco, carinhoso pra caramba, que eu adoro. As frases dele dentro do jogo são incríveis. A história dele, apesar de não ser tão cabulosa, mas é muito legal. Então, no caso, quando a gente fala sobre um personagem famoso por sua personalidade, você tem diversos fatores que você pode abordar. Tanto que o Coringa é famosíssimo pela sua personalidade psicopata, sociopata, que tem aí como um lembrete em diversos elementos do quadrinho do Batman, que tem tanto personagens mais cabulosos quanto não. Tanto que é legal porque o Coringa, dentro desse exemplo, ele foi representado de diversas formas. Mais palhaço, mais sádico, mais estrategista, mais louco, mais doente de si. Então você pode controlar diversos pontos e com isso criar personalidades bem profundas, margeando para cá e para lá de formas bem interessantes. Então, quando a gente fala sobre personalidade, é muito legal simplesmente pelo fato do carisma. E esse carisma pode ser de diverso. Tem muitos personagens que a pessoa gosta demais dele porque ele é seco, porque ele é misterioso, porque tem diversos elementos que faz o que será que ele está pensando? Ou pelo personagem que é extremamente engraçado e a gente sabe o que esperar dele pela sua personalidade. Então, quando a gente fala sobre famoso, não é necessariamente um gigantesco figurão dentro do seu universo, porém você pode colocar isso também, não tem problema nenhum. Porém, a fama aqui é o porquê você gosta daquilo. Ou por que raios aquele personagem precisa ser lembrado de alguma forma. Tanto que tem diversos NPCs extremamente esquecíveis durante toda a minha vida como jogador, mas existem aqueles NPCs que são lembrados e muitas vezes por algum pequeno detalhe. Da mesma forma que eu, como mestre, eu, como escritor, tento ao máximo construir personagens que vão ser lembrados por alguma coisa. Tanto que eu tenho diversos contos dentro dos meus colegas, dos criativos, dos odiados, que simplesmente eu lembro muito de um personagem porque ele fez X ou porque ele fez Y. Alguns pelas habilidades, outros pelo intelecto, outros pelo seu carisma, sua personalidade, dentro de uma forma geral. Então eu acho muito legal diversas formas, então pense como a personalidade do seu personagem pode deixar ele muito incrível e famoso por isso. O próximo ponto é a questão de motivações. As motivações é legal porque tem uma grande diferença entre motivação e ideal que a gente vai trazer no próximo tópico. Já na parte de motivação, um personagem famoso por sua motivação, ele tem muito a ver ligado ao seu background. São personagens que possuem backgrounds tão cabulosos que isso gera algum, talvez uma habilidade, um intelecto, ou uma capacidade, ou um ideal. Mas no caso, a motivação aqui seria o porquê ele faz isso. O ideal é ele transformando esse porquê para alguma coisa. Mas é interessante porque tem diversos personagens que, mesmo que a gente não saiba muita coisa sobre eles, mas sabemos um pouco sobre a origem dele, se torna isso bem legal. Tanto que a gente pega, por exemplo, o Ryuma, novamente em One Piece, que a gente não conhece todas as habilidades dele porque o Zoro já meio que matou ele na parte de Thriller que é o que já estava morto. Porém, a gente gosta muito simplesmente pelos seus, no caso, suas motivações. O que ele fez no passado, ou o que gerou no passado para que ele se tornasse tal coisa, é isso que ele é famoso por aquilo. Então é legal porque você pode construir personagens que, mesmo que ainda não tenham sido mostrados as suas principais capacidades, todos os 10 tópicos que eu vou trazer aqui, principalmente os 8 principais para personagem, não foi trazido, mas como temos uma motivação muito interessante, a gente pode fazer com que isso se torne algo bem interessante. Porque não sabemos o que ele faz, não sabemos o como ele faz, mas como sabemos que a sua motivação para fazer aquilo é uma motivação muito interessante, muito legal, ele ainda não mostrou, mas
Quando mostrar, vai ser bem interessante. Se mostrar também, porque pode ser que ele possa morrer ou possa sumir de alguma forma antes de mostrar para o que veio. Porém, é um personagem que vai ser lembrado por todas as motivações que ele fez para chegar naquilo. É legal porque muitas vezes apenas a motivação não é tão forte, mas criando motivações que gerem tentáculos, que gerem raízes que engaixem com outros pontos trazidos aqui, faz com que você gera diversos pontos interessantes. Então, um fato bem legal quando a gente for pensar em fatores que trazem uma motivação e essa motivação transforma o personagem, deixando ele famoso pelo fato do seu background, aí com certeza você tem uma motivação bem interessante. Já no caso dos ideais, os ideais eles fogem um pouquinho da motivação em alguns pontos. A motivação é o quesito do background, são as ações e as circunstâncias que geraram aquilo. Mas agora o ideal é como aquele personagem transformou essa motivação nesse ideal. Tanto que tem diversos personagens, até mesmo no mundo real, que possuem ideais que mudaram a vida de uma galera. Tanto que a gente pega diversos movimentos comunistas, diversos movimentos, talvez, né, fascistas, nazistas, que surgiram a partir de um ideal. Claro que as motivações são interessantes, mas o legal é, no caso legal que eu digo narrativamente, pelo amor de Deus, são os ideais. Muitas vezes a galera não se importa como nasceu o fascismo, como nasceu o nazismo, como nasceu o comunismo, como nasceu uma ditadura, não importa. O importa é quais são os ideais que são feitos, porque o ideal é o que vai ramificar mais rapidamente em todos os pontos do cenário, em todos os pontos do personagem, em todos os pontos da plot. Então, o quesito ideal aqui é você ver que aquele personagem é famoso pelas suas ideias que são transformadas em ações, que são transformadas em acontecimentos, que são transformados em obstáculos, que são transformados em conflitos para os nossos personagens. Ou, no caso, fatores positivos ou negativos. Então, o interessante aqui, quando você for pensar, o seu ideal são o que aconteceu como gatilho, porém o que esse personagem se transformou internamente para virar aquilo depois. E esse é o grande elemento interessante para a construção de um personagem X ou um personagem mais Y dentro dos fatores. Então imagine como você for fazer. Temos um ideal. Que ideal é esse? São as ideias transformadoras que vão mover daqui para cá e todo esse caminho é o que faz o personagem ser movido. E sendo movido, será famoso por esses fatores. Agora nós vamos para o que é. No caso, aquele ser, ele é famoso pelo o que é. Às vezes, não necessariamente ele é uma pessoa super inteligente, super habilidosa, super capaz, mas o que ele faz, e ele faz bem, ou no caso, a maneira como ele faz é o que faz ele ser famoso. Então a pessoa não necessariamente é uma pessoa habilidosa, não necessariamente é uma pessoa muito malvada, mas como ele é um ditador de um país e as pessoas sofrem muito com isso, ele é famoso pelo o que ele faz, o que ele é. Então, no caso, o que é e quem é tem uma leve diferença. O que é, muitas vezes, está relacionado à sua ação, à sua função. Ele é famoso porque ele faz desse jeito. Ele é famoso porque ele não faz daquele jeito. Então a diferença entre o que e quem está muito mais na forma de ação, onde o que ele é famoso pelo o que ele é. Ele é uma pessoa que faz assim, ele é uma pessoa que faz assado, seria mais ou menos o como. O como ele fez. O como ele fez assim, o como ele fez aqui, ou como ele não fez aqui, ou como ele não fez aquele outro. Eu acho muito engraçado a palavra como, porque também tem ideia de comer, então meio que me pega um pouquinho. Mas voltando um pouco ao TDAH, é interessante aqui você fazer uma motivação bem legal da fama da pessoa a partir do o que ele faz, o que ele transforma. Tanto que você já puxa para quem ele é. Às vezes o quem não necessariamente a pessoa está realmente envolvida, mas ele é famoso por quem ele é. Ele é o filho de não sei quem, ele é a filha de não sei o quê, ele é o pai de não sei o quê, ele é tio de não sei quem, ou ele é, então no caso, é a sua persona.
Então é interessante que quando a gente fala ele é famoso por quem ele é, a pessoa ela pode não ter feito necessariamente nada, mas simplesmente por existir o torna tal coisa. Tanto que isso pode ser um fator, por exemplo, de uma lenda. Todos os demônios fazem isso, não fazem aquele outro. Então, aquele ser é famoso por X ou Y, sendo que ele só é aquilo. No caso, um demônio X, onde não é bom, não é mal, ele é só um demônio que vive, porém, considerando a fama que todos os demônios têm, ele é famoso por quem ele é. Não necessariamente quem é ele, não sabemos, mas como é um demônio, com certeza ele tem que ser X ou Y, ou teremos que fazer X ou Y com ele, ou precisamos matar ele, ou precisamos fazer tal coisa, ou fazer um pacto, ou blá 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 blá, simplesmente porque ele é. Não importa quem ele é de verdade. O importante é que, pelo fato de ser quem ele é, o torna muito famoso. Seria meio que uma responsabilidade por terceiros. Ele não fez nada, ele quis fazer alguma coisa, nunca saberemos. Mas o interessante aqui é, ele é famoso por quem? Por quem ele é. E o último ponto que a gente pode considerar dentro de um personagem é ele é famoso por uma casualidade. Tanto que o exemplo que nós temos no começo do vídeo, a historinha de começo, ele é famoso por uma fatalidade, que não deixa de ser uma casualidade. Então as pessoas podem ser famosas por coisas que fizeram, coisas que não fizeram, mas não necessariamente porque queriam, mas porque aconteceu. O nosso mago Vitor não queria matar a Isabelle, mas aconteceu talvez por imprudência ou por sabotagem e ela acabou falecendo. E com isso agora ele é famoso pela morte de sua assistente, mesmo que tenha feito todas as outras coisas. Outro fator, a pessoa matou trolhos de gente, mas se sacrifica no final, então a casualidade o tornou famoso. Então é interessante porque a casualidade você pode gerar tanto justiças quanto injustiças para os seus personagens. Isso que é bem legal. Tanto que quando a gente fala da casualidade, a gente tem tantos fatores que pode abordar qualquer um de todos que nós já falamos. Todos os 7 anteriores podem se tornar uma casualidade. Ele é famoso por quem ele é. O marido, no caso, de uma condessa assassina. Ele não sabia, mas se tornou famoso pelo fato de ser o único cara que conseguiu sobreviver a ela. Ou simplesmente uma pessoa estava lá e por sorte descobre X, no caso, e descobriu petróleo, e se torna famoso por isso. É uma casualidade, não esperava que isso acontecesse. Então é interessante porque muitas vezes você pode colocar casualidades como fatores de interpretação e fatores de deixar famoso a fama batendo aí nos pés dos nossos amigos, porque simplesmente aconteceu. Ou verdade ou mentira, querendo ou não querendo. Mas o interessante aqui é você criar essa casualidade como uma forma de interpretar e criar diversos elementos que tragam meio que uma ideia aqui. Será que sim? Será que não? Tanto que a discussão inicial, se é verdade ou se é mentira, pode bater em cima dessa casualidade. Porque muitas vezes casualidades podem acontecer de uma forma tão rara, tão absurda, que isso que torna ele muito famoso. Nossa, a chance de simplesmente cair 5 raios em cima da cabeça da pessoa meio que nunca aconteceu. Porém, a casualidade fez com que ele se tornasse a única pessoa viva que conseguiu bater 5 raios. Já foi difícil encontrar alguém que caiu 5 raios e aqui ainda mais 5 raios e ainda está vivo. Caramba, casualidade, sorte, consequência, porém bem interessante para criar um personagem às vezes que queremos deixar meio que um holofote em cima dele, mas puxa, eu não sei o que fazer. Mete uma casualidade no seu amigo. Agora vamos falar sobre os outros 2 pontos que eu acho interessante colocar famosidade dentro de uma localidade. Ah, Rafa, mas outros pontos podem ser considerados uns fatores de localidade? Você até pode, mas pode ser considerado que aquela cidade ele é famosa por quem mora lá, no caso, tal, 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 tal. Mas aqui vamos colocar um ponto mais específico para as localidades, que é o primeiro e interessante, o que aconteceu lá. Então, o fato de ter tido uma grande guerra, obviamente, tudo aqui é considerado um fator por terceiros, obviamente, porque não necessariamente o local é uma coisa viva. Você pode colocar que a estátua ela era um ente que se tornou uma estátua e por isso é famosa? Sim. Mas o interessante aqui, primeiramente no quesito de local, é você considerar o por que aquele local é famoso. Por quê? Porque aconteceu X. E esse acontecer X é o que é o legal. Porque o que acontece? Quando a gente fala de uma localidade que tem uma função de ser famoso
por algo que aconteceu, você cria cultura, sociedade, política, economia, até mesmo espécies ou até mesmo religião. Todos os pontos de world building podem nascer em cima de uma localidade famosa por ser X. Aqui aconteceu a guerra, aqui foi onde o Deus Criador chorou pela primeira vez. É aqui onde aconteceu o início do universo. É aqui que aconteceu o nascimento de um demônio X ou a ascensão de um anjo Y. Então você pode colocar diversos fatores, verdadeiros ou mentirosos, continua sendo a mesma discussão, porém pelo o que aconteceu nessa localidade. Simplesmente você tem aqui, o que é aquela estátua? Ah, aquela estátua se chama Estátua dos Amantes. Por quê? Porque ali foi aonde aconteceu o primeiro e único beijo de um casal que não podia, no caso, nem se tocar pelo fato de ter maldições de ambas as famílias, mas eles preferiram, ao se tocar, fechar uma maldição, criando essa estátua que antes eram dois vivos, agora são estátua, falando que o amor, mesmo sendo algo proibido, pode ser algo que transforme a vida de todo mundo. Então é interessante que você criou essa lenda em cima daquela localidade simplesmente por algo que aconteceu. Então eu acho muito interessante quando você coloca essas criações, porque isso vai gerar futuramente até mesmo diversos ganchos que fazem é famoso pelo quê? Pelo que aconteceu. E obviamente o nosso último ponto, a localidade famosa por o que tem lá. Um objeto mágico, um dragão, uma sociedade diferenciada, tecnologia, nada. Vazio, criaturas, outras dimensões, portais, tesouros e diversas outras coisas. Então é interessante como último ponto você colocar a sua localidade famosa por aquilo que tem. É bem legal porque você pode abordar tanto fatores físicos, no caso objetos, itens mágicos, ou até mesmo os biomas, uma planta, uma criatura, ou até mesmo fatores um pouco mais abstratos, como uma sociedade como um todo, um ideal. Por que aquela pessoa, porque no caso aquele local é famoso? Ele é famoso porque naquele local ninguém mata ninguém. Há séculos não existe assassino. Até mesmo houve um caso uma vez que uma pessoa ela foi lá e foi julgada como um assassino, mas no final descobriu que simplesmente foi uma falta de comunicação e ele queria matar o tempo e no final acabou taxado como assassino, porém faz aí alguns séculos que ninguém morre. Então por que aquele lugar é famoso? Pelo que tem? Pelo que tem pessoas. Então você pode considerar o fator tanto abstrato como uma ideia, como um princípio, como algo mais intocável ou algo tocável, como um objeto, um ser, uma criatura ou um ponto interessante que você acha que vale ser palpável. Um, no caso, é o que tem de forma idealizada, abstrato, que você aprende, constrói e se transforma. E um outro caso é onde você tem um objeto físico, onde você pode tê-lo e fazê-lo de alguma forma. É bem interessante porque você pode meio que pontuar diversos outros fatores, obviamente, trouxe aqui 10 principais para você ter essa coisa na sua cabeça. E que coisa é essa? Uma localidade pode ser famosa por esses pontos. Um personagem pode ser famoso por esses pontos. Significa que eu preciso criar personagens famosos por tudo? Não. Isso significa que isso aqui é um tutorial para criar figurões? Muito pelo contrário. Aqui a ideia é simplesmente você colocar pontos interessantes de por que o seu personagem pode ser lembrado, por que ele deve ser lembrado, por diversos fatores. Claro, que se por acaso você quer transformar o seu protagonista, antagonista ou um co-protagonista como forma de trazer mais profundidade, fatores de gostabilidade, porque quando a gente fala sobre arco de personagem, você pode gostar dele, você pode querer ser ele, ou você pode querer acompanhá-lo de uma forma mais indireta. Então, como um dos fatores de gostar de um personagem está a partir de ele é famoso e é lembrado por quê? Estamos aqui. Tanto que você pode tanto criar personagens menores, pequenininhos, onde eles vão ser lembrados futuramente por A, B, C e D, dentro da sua história, ou realmente eles são famosos de verdade, um grande bardo, um grande mago, uma grande criatura, um grande X ou Y, que você pode colocar dentro do seu universo. Mas significa que é para fazer uma pessoa extremamente famosa? Não. Uma localidade extremamente famosa? Não. Mas o interessante aqui é você colocar mais um ponto quando você for construir a sua localidade, construir o seu personagem. Porque às vezes você não está preparado para construir uma localidade inteira e nem precisa. Mas simplesmente imaginar, ela é famosa pelo quê?
Por que alguém sairia de onde está para ir até lá? Porque tem algo? Porque aconteceu algo? Então, são duas motivações muito importantes e acredito que englobem grande parte das motivações de criação de localidade como forma de fazer algo mais rápido. Obviamente, um vídeo de quase 40 minutos não significa que o negócio realmente é rápido. Só que eu gosto de trazer essas discussões como forma de preencher um pouco mais esse vazio que existe dentro da minha alma e acredito que possa ajudar também vocês a criarem diversos elementos. Então, trago para vocês todas as possíveis fontes de deixar famoso, seja algo que você queira deixar famoso de verdade dentro da sua história, dentro do seu universo, onde vai pegar qualquer um desses pontos e transfigurar todos os fatores até chegar lá em cima e ficar realmente famoso por aquilo, ou simplesmente algo mais menor, algo um pouco mais intimista, onde na verdade aquilo é só deixar que aquele personagem seja famoso no coração de quem lê, de quem joga, porque ele é muito bom naquilo que ele faz, que ele pensa, que ele constrói, ou simplesmente uma casualidade. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!